Eu queria dizer que é... Obrigado. Ô, Marcos, obrigado, viu? Parabéns, vocês valorizaram. Júlio Casares. Eu quero dizer que foi uma noite histórica, emblemática, pelo enredo, né? Nós desclassificamos o Palmeiras, depois o Corinthians e o Flamengo. Eu acho que o São Paulo não deixou dúvida nenhuma que é o protagonista, né? E voltou com humildade, pés no chão, mas com muito trabalho. Eu estou muito feliz pelo público, porque esse título tem um motor que foi o torcedor. E o planejamento da diretoria, que às vezes o resultado mascara um pouco quando ele é ruim, mas foi um bom trabalho. Nós fomos campeões em 21, o título paulista, que para nós é um grande título. Depois em 22 chegamos em 2 finais e agora em 23 fomos campeões de um título histórico que o São Paulo não tinha na prateleira. É um dia de felicidade extrema e eu estou muito feliz. Eu queria, se eu puder oferecer para alguém, é para o torcedor. Porque é o torcedor que vem, que aplaude, que participa. O São Paulo hoje é a maior média de público, a maior bilheteria, é a torcida que mais cresce, é a torcida mais popular do Brasil e é eles que merecem esse título. Faltava na estante esse título. Aí vou dizer assim, falta o quê? Campeão de tudo. E eu fico muito feliz, é uma alegria muito grande. Júlio, você investiu para isso. Você trouxe Lucas Moura, você trouxe Rames, que acabou nem participando das finais, já tinha chegado o Pato, e agora vem o bônus do investimento. Vocês colocam bom dinheiro no bolso, vocês estão na Libertadores, vocês vão disputar outros campeonatos, Supercopa do Brasil, tudo mais. Como fazer para esse investimento aumentar no ano que vem com esse título? Esse título ele alavanca investimentos no São Paulo? Sim, é um título importante, com patrocinadores que chegam, com sócio torcedor que cresce, com a bilheteria que cresce. E, Eduardo, o que acontece também nesse momento é uma grande comunhão dos torcedores. Como você falou, veio o Lucas, veio o Rames, que vai entrar em forma, portanto, vocês viram no jogo passado contra o Fortaleza, ele jogou muito bem, vai ser muito útil. Eu quero aqui dizer que essa taça ela tem que ser comemorada, porque muitas mãos trabalharam para que ela acontecesse. Vamos trazer a taça no jogo contra o Curitiba, depois nós vamos trazer a taça no jogo contra o Corinthians, e nós queremos o público nesses 2 jogos, porque nós temos que se preocupar também com o brasileiro. O que eu quero dizer é o seguinte, que há um planejamento, há uma seriedade, e esse foi fruto de um trabalho merecedor. Às vezes você joga bem, eu lembro de times maravilhosos em 82, a seleção brasileira perde um jogo, está fora. Então sofremos um risco, porque o Flamengo é um grande clube, é um grande time, vocês viram hoje. Palmeiras, o Corinthians, nós passamos por grandes clubes. Então, é uma história épica que o enredo não podia ser melhor. Júlio, você dedicou a vitória à conquista da torcida, mas o seu pai que te passou o DNA de São Paulino, o que ele estaria imaginando agora, essa conexão mental com o filho? Porra, aí você me derruba, né? Meu pai, eu devo tudo a ele, que ele me fez São Paulino. Minha mãe está internada há 3 meses no Sírio-Libanês. Teve 12 internações e ela está lá internada. E ontem ela acordou, por pouco tempo que ela consegue falar, e ela perguntou como é que está o São Paulo, para minha irmã. Então a dona Maria, que está aí no leito do hospital, eu vou te ver amanhã. E ela, meu pai, eu devo muito a eles, né? Eu vim lá da periferia, da Zona Leste, e hoje o Nestor, que fez o gol, é de lá também. Eu falei, a ZL está presente. E o meu pai foi o cara que vinha trazendo na arquibancada na década de 70. A minha mãe está nos últimos momentos da vida, tem 95 anos, a dona Maria, e ela acordou ontem, que às vezes ela não consegue acordar. Ela perguntou para minha irmã, como é que está o São Paulo? Eu falei para o Dorival isso agora. Então é muito emocionante. E às vezes muita gente fala, pô, ele vai falar de novo, mas eu vim da arquibancada, eu não tenho pai conselheiro, tio conselheiro, vô conselheiro. E essa emoção é a emoção do torcedor. Quando eu vejo aquela festa toda linda, tomamos um gol difícil e o torcedor ali apoiando. Eu só tenho que agradecer ao torcedor. Então, muito obrigado, desculpa aí a emoção, mas quando eu lembro do meu pai, que já se foi, e a minha mãe, que está indo, infelizmente, eu fico muito sensível. Vocês sabem o que é isso, na família de vocês deve ter passado. A dona Maria está lá lutando. Ela guerreou como guerreou o time de São Paulo. E amanhã eu vou vê-la, vou dar um beijo nela. E ontem ela perguntou para minha irmã, como é que está o São Paulo? É muito difícil. Então é uma alegria muito grande, é uma noite histórica para a nossa torcida. Obrigado. Presidente, nesse momento de emoção, eu queria que você lembrasse talvez um momento decisivo nessa temporada, que foi quando você
saiu aqui de São Paulo, pegou um avião e foi até Florianópolis para contratar o Dorival Júnior. Ele acabou sendo protagonista, a torcida cantou o nome dele, a gente sabe que ele tinha uma história lá no Flamengo e ele foi campeão em cima do Flamengo. Um dia depois o Corinthians queria contratar, já não dava mais, porque você tinha ido lá contratar. Então eu queria que você relembrasse esse momento, como é que foi, que era difícil, né? Ter que trocar o Rogério Ceni, um dos maiores ídolos da história do clube, para chegar até aqui. Foi um momento difícil porque imagina você demitir o Rogério Ceni. Grande ídolo, amigo, um cara que a gente deve muito para ele. Nós demitimos o Rogério porque tinha que ser. Naquele momento, eu, o Rui e o Belmonte pegamos um avião, quase perdemos o voo e fomos à casa do Dorival. Foi uma conversa boa de 3 horas. E quando eu via lá, o Corinthians estava perdendo do Argentino Júnior na Libertadores, eu olhei e disse, eu quero estender a mão ao Dorival. Aí tinha lá uns detalhes, quando ele veio, acabou o detalhe, eu dei a mão, falei, tá fechado. Não foi no dia seguinte, 15 minutos, o Alessandro, que é um grande profissional, diretor do Duílio, ligou pro Dorival. Eu já tinha dado a mão. E eu disse assim, o Dorival e a família, vocês arrumam as malas, que eu tinha um voo de manhã para São Paulo, que nós vamos voltar no mesmo voo, 7h30 da noite. Dorival está indo com a gente. Mamãe, eu não arrumei nada. Arruma. O filho dele, que é o Lucas, e o Bruno, eu falei, vocês vão arrumar a mala do Dorival, porque nós vamos no mesmo voo. Então a rapidez dessa diretoria, assim como foi a contratação do Lucas e do Rames. Acho que foi uma contratações que não tiveram vazamentos, teve muito sigilo, e acho que eu devo isso também aos diretores de futebol, que trabalharam bem, o Belmonte, o Rui, o Muricy, o Nelsinho, o Chapecó. Enfim, a diretoria, sócios, conselheiros, todos ajudaram, todos queriam esse título. E nós fomos merecedor. Futebol, às vezes, acontece de um título que você fala, pô, não merecia perder. Valeu, valeu. Mas nós fomos merecedores. E nesse momento, a gente lembra de todos os ícones da história de São Paulo. E acho que é uma festa da família São Paulina. Eu estou tão emocionado, estou muito feliz. Já chorei, já sofri, porque foi um jogo duro. Mas hoje eu acho que está coroado um êxito muito grande a todos os nossos torcedores. Esse cara que vem de longe, que como eu vinha da Zona Leste, curiosidade, chegava tinha cimento só, antigamente não tinha cadeirinha não. Ficava 1h30, às vezes sem aspirante, sem preliminar, para ver o time na década de 70. Estou muito feliz, hoje é um dia de glória para o São Paulo. O Soberano voltou? Não. O que está de volta é o São Paulo como instituição. O São Paulo, o mais popular, o Clube da Fé. Vejam, teve padre que veio aqui. Nós fizemos uma missa de 60 mil pessoas. O Clube da Fé, o padre Adriano Zandoná, abençoou o Morumbi, mostrou o Clube da Fé. E hoje ele tem um slogan que, além do mais querido Clube da Fé, é o mais popular. Queiram ou não queiram, o São Paulo é o protagonista. O São Paulo não é mediano, não. Eu fui no Roda Viva, a Vera Magalhães, que é a grande São Paulina, ela disse, mas São Paulo é protagonista? Não é, presidente. Eu falei, é protagonista. Eu tinha certeza do que eu estava falando. Sem soberba, mas eu tinha certeza do que eu estava falando. São Paulo voltou. Presente. Dentre os vários protagonistas que estiveram presentes nesse título, um deles é a base do São Paulo, né? Cotia, muito presente nas finais. Hoje a gente teve um gol do Nestor, Beraldo, Pablo Maia, enfim, um meio de campo que jogou muito bem o jogo de ida e o jogo de volta. E isso, de certa maneira, tem uma participação muito grande da diretoria, que colocou como meta segurar esses meninos, né, nessa janela, que foram muito assediados. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse desafio de não deixar essa galera sair, porque a gente sabe como é que funciona, enfim, muito dinheiro, São Paulo numa reconstrução, e a importância desses garotos nesse título. Então, Priscila, eu lembro que o Dorival dizia assim, o maior reforço é não vender jogador. E nós tínhamos proposta assim para alguns deles, não vendemos e trouxemos ainda o Rames e o Lucas. Então, não vendemos e reforçamos. Não é fácil, vocês sabem que o clube sempre precisa de venda de atletas, nós seguramos. Aí entra um pouco, não a falta de razão, não, a razão também de gestão, porque eu acredito no legado do esporte. Então, eu lutei para que aqueles milhões de euros que pudessem cheguem no momento oportuno. Eu sempre digo, o Sara saiu, mas deixou legado esportivo. E esses jogadores um dia sairão, mas vão deixar um legado esportivo. Não é fácil, porque você tem a conta para pagar, mas nós lutamos muito para garantir o elenco e trazer para o Dorival o Lucas e o Rames. Então foi um reforço além da conta. Aí a gente vê muita gente plantando que o Wellington estava vendido, que isso. Infelizmente, hoje existem muitas informações que não são reais. O São Paulo decidiu ir com esse elenco até a próxima janela. Pode ser que tenham vendas ou outras, mas agora é comemorar, se preocupar com o Campeonato Brasileiro, ter humildade de pés no chão, tem jogo difícil contra o Curitiba, contra o Corinthians, nós temos que trabalhar
para encarar esses 2 compromissos. Mas eu estou muito feliz porque nós garantimos ao Dorival um elenco e garantimos esses jovens que também serão valorizados, não só no próprio contrato, mas futuramente próximas transações. Valeu.